para a terceira parte, que eu acredito que talvez seja mais importante quando a gente fala de redação. E se a gente analisar os temas de redação dos últimos anos para cá, a gente tem que olhar que geralmente ele parte de um macro para um micro. O que eu estou falando disso? De uma questão maior, como por exemplo, democratização do acesso à cultura, ele parte para o micro, que ele fala do cinema no último ano, que ele fala por exemplo, em um dos anos que eu fiz, a redação foi sobre os surdos. Então, a inclusão dos surdos no mercado de trabalho. Não falou só da inclusão geral dos deficientes, mas dos surdos especificamente. Então, políticas de saúde pública especificamente para o corona. E a gente parte de um macro. E para isso, eu vou trazer algumas reflexões que eu colocaria se fosse uma redação sobre corona, dependendo do tema. E eu vou trazer aqui, basicamente, deixa eu dar uma olhada, eu trouxe 4 aqui para a gente discutir. Tá? E, bom, a primeira delas é a evolução da tecnologia a partir dos problemas que a gente tem. Bom, começa a pensar um pouco mais nisso. O que eu quero dizer? Eu vou contar uma pequena história para vocês. Eu faço farmácia de noite na USP e eu faço direito no Mackenzie de dia. Em uma das minhas aulas de sábado, inclusive, na USP, sobre planejamento de fármacos, eu estava vendo junto com o meu monitor alguns gráficos sobre a evolução dos medicamentos ao longo dos anos, das décadas. E a gente viu que, curiosamente, na década de 1990, a gente teve um boom nos medicamentos que foram aprovados e foram para teste e começaram a trazer melhorias para a saúde das pessoas a partir de 1990, que teve o boom da AIDS. Então, você pode ver que teve um problema que gerou uma maior tecnologia. Será que os problemas eles são necessários para a nossa evolução, para a gente conseguir evoluir cada vez mais, para a gente conseguir se desenvolver mais? Então, eu acredito que isso seja relevante para a gente trazer para a discussão quando a gente falar em redação. Se a gente não falar disso, se a gente não tomar cuidado de não pensar nesse tipo de coisa, sua redação pode ficar um pouquinho mais pobre, dependendo de como ela for abordada em um tema de corona. Porque pode ser uma discussão relevante. Bom, será que o corona ele não vai trazer mais estudos relacionados a isso? Não vai gerar curas em outras doenças até que vão descobrir? Bom, talvez seja uma coisa relevante para você começar a pensar e você talvez colocar em uma redação. Outra coisa, cultura local contra a globalização. Será que a cultura da China, né, o bater de asas de uma borboleta ou de uma pessoa que comeu, o bater de asas de uma pessoa, engraçado, mas só para você entender o efeito borboleta, o bater de asas pode gerar um furacão do outro lado do mundo, ou o comer de um morcego, que talvez tenha sido o caso gerador, gerou uma pessoa infectada que gerou uma pandemia do outro lado do mundo, certo? Então, a cultura local de comer esse tipo de animal acabou gerando uma pandemia geral, muito provavelmente, se for realmente identificado que esse foi o vetor. Então a gente tem que pensar assim, será que essa cultura local ela consegue influenciar o mundo inteiro através da globalização? Olha um assunto legal para a gente começar a discutir, porque a gente muitas vezes fala de globalização, até nos últimos anos de desglobalização, então isso pode ser outro tema relevante para a gente começar a pensar um pouquinho mais. Outra coisa interessante é falar sobre a histeria coletiva. O surto das pessoas, elas começaram a ficar muito preocupadas com o corona e pararem de fazer as atividades normais, entrarem em um estado de pânico e isso gerar medidas negativas, como por exemplo, não foi só por conta disso, mas a queda da bolsa, que também teve aspectos influenciados pelo petróleo, pela Rússia, pela Arábia Saudita, pela treta deles, mas a histeria coletiva pode gerar aspectos negativos até na economia. Então a gente tem que conseguir contingenciar essa histeria coletiva e conseguir tratar disso em temas, como que eu posso dizer, mais moderados. A gente tem que conseguir controlar melhor a histeria das pessoas. A gente tem que conseguir, por exemplo, uma pessoa não seja espancada em Londres porque ela era oriental e as pessoas achavam que ela podia ter corona e ela foi espancada. Isso foi um caso de racismo que aconteceu em Londres. Então a gente tem que conseguir conter isso, porque isso vai trazendo alguns podres da sociedade que acabam sendo expostos, como por exemplo o racismo que aconteceu lá. Outra coisa, a gente precisa pensar, principalmente quando a gente fala de Enem, no último parágrafo a gente fala de proposta de intervenção. E quando a gente fala de proposta de intervenção, a gente geralmente fala de medidas de segurança pública, medidas que venham de um órgão público. E para isso, eu acho até interessante, não falando exatamente do Brasil, o Brasil teve algumas medidas, como por exemplo a suspensão das aulas, ele está proibindo alguns eventos maiores, como por exemplo, jogos da Libertadores foram cancelados, jogos da Champions League foram cancelados, não exatamente no Brasil, mas você está entendendo, que foram medidas de política pública, e a gente tem que começar a pensar, por exemplo, como isso foi feito em outros países, né, como isso foi feito na China, na Itália, no Irã,
No Irã a gente não consegue nem saber direito porque é uma ditadura. Na Itália isso foi tardio e isso gerou ao caos que está agora, que as pessoas não conseguem nem transitar direito. Na China também foi tardio, por isso teve um surto tão grande. E aqui no Brasil, como que estão sendo essas medidas? Quais seriam medidas boas para evitar que o número de pessoas que sejam infectadas aumente tanto ao ponto de a gente não ter leitos para todo mundo e as pessoas morram? Então a gente tem que começar a pensar nisso. E eu acredito que com esse vídeo aqui as coisas vão ficar muito mais claras para você. Eu fui muito rápido, tá? Explicando tudo que eu tinha que explicar, mas essa é a nossa função aqui. A gente quer passar, tanto eu quanto o meu irmão, que a gente faz parte desse time maravilhoso que a gente tem, que é a plataforma do Segredo do Vestibular, e aqui no canal dos Irmãos Coelhos, de trazer as melhores informações para vocês o mais rápido possível e também da maneira mais concisa, para que você não perca o seu tempo, que você não entre na histeria coletiva, que você não entre num surto, mas que você tome as medidas necessárias para você se proteger. Lave bem as mãos, passe álcool em gel, evite grandes aglomerações e o mais importante, proteja as pessoas mais velhas, proteja as pessoas que têm um índice de mortalidade maior, proteja as pessoas que você ama e proteja as pessoas que tem alguém que as amam. Então, por exemplo, se você não tem uma avó que você ama, que tem mais de 80 anos, tem alguém que tem, então proteja essa pessoa. Se você pode estar com algum... Você pode estar com vírus e estar assintomático, então, por favor, tome as medidas de segurança, respeite as medidas de segurança que as pessoas estão propondo, os governadores estão propondo, que o Brasil inteiro está propondo, e vamos nessa.